Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro, um programa do Sistema CNA-Senar que traz muitas novidades sobre a agropecuária brasileira. Veja os destaques de hoje. Agrofraterno, solidariedade que vem do campo para as famílias mais atingidas pela pandemia. Doações de cestas básicas vão chegar a quem mais precisa. O agro sabe de sua responsabilidade e assume o compromisso de defender os menos favorecidos nesse momento de grave crise sanitária gerada pela pandemia da Covid-19. Assistência técnica e gerencial no cultivo e também na agroindústria de pescados. Veja a contribuição do Senar na produção de ostras, mariscos e mexilhões em Santa Catarina. A gente garante que toda essa manipulação pós-retirada do mar para embalagem e entrega até o destino final seja feito mantendo todos os padrões de qualidade e garantindo segurança alimentar para quem vai consumir. E mais, forrageiras para o semiárido. Dia de Campo Virtual apresenta os resultados da primeira fase do projeto que busca alternativas para o pecuarista alimentar o rebanho. Com essas orientações da unidade, através de Dia de Campo, os produtores têm conseguido se preparar para poder estar passando com menos dificuldade em períodos de estiagens mais prolongados. Fique com a gente, tudo isso e muito mais agora no Nosso Agro. Solidariedade para quem mais precisa. Arrecadar e doar alimentos para as famílias mais afetadas pela pandemia da Covid-19. Esse é o principal objetivo do programa Agrofraterno, movimento liderado pela ministra Tereza Cristina, Sistema CNA-Senar, OCB e Instituto Pensar Agro. A iniciativa foi lançada no Palácio do Planalto e contou com o apoio de várias entidades do setor. Quem produz alimentos de qualidade vai ajudar a matar a fome dos mais vulneráveis na pandemia. O Agrofraterno vai contribuir por meio da doação de alimentos diretamente para quem mais precisa. Entidades cooperativas, empresas e o próprio produtor rural poderão participar. A ministra Tereza Cristina, uma das idealizadoras do movimento, destacou o papel social do agro brasileiro. O agro, com a vitalidade do nosso produtor rural, com a sua força, ele não parou na pandemia, mas o agro está muito preocupado também com a parte social, com essa pandemia social que nós vivemos hoje por causa da pandemia sanitária. E para dar início ao Agrofraterno, o Sistema CNA-Senar vai arrecadar 100 mil cestas básicas para doação, com a ajuda das federações da agricultura e pecuária e dos sindicatos rurais, ampliando a rede de solidariedade. O agro sabe de sua responsabilidade, como disse o Márcio, e assume o compromisso de defender os menos favorecidos nesse momento de grave crise sanitária gerada pela pandemia da Covid-19. Com o Agrofraterno, queremos socorrer os brasileiros mais necessitados. As doações do agro vão chegar a todas as regiões do país para atender o maior número possível de pessoas. Fazemos doações em todo o Brasil, com as necessidades regionais, doação de alimento do jeito que puder ser feito, de uma maneira menos burocrática, mais simples, mais fácil. Todos, de várias federações que fazem parte da CNA, e isso gera, sem dúvida nenhuma, certo, multiplicação de efetividade para aquele brasileiro sofrido, aquele brasileiro que hoje está sofrendo na pele realmente. O Agrofraterno mostra que é possível unir forças em todos os setores para contribuir no combate à fome e amenizar os efeitos da pandemia. O Agrofraterno é uma iniciativa da iniciativa privada, começa com a CNA, com a OCB e vem até o IPA, que são 46 entidades, inclusive a OCB e a CNA, que acaba convocando todas essas entidades. Muitas delas já estão fazendo algum tipo de campanha, algum tipo de trabalho social, e o que nós estamos fazendo, juntando tudo isso num pacote só. Por que não nós do setor da agropecuária, setor de produção de alimentos, participar no fornecimento de dignidade a esse cidadão, através de iniciativas como a da CNA. As doações do setor agropecuário poderão ser registradas de forma voluntária no portal agrofraterno.com.br. Solidariedade que mostra a verdadeira força que vem do campo. O agro é forte e tem um coração muito grande.
Você sabe como são produzidas as ostras, os mexilhões e os mariscos? Em Santa Catarina, um cultivo que começou de forma familiar evoluiu para uma empresa consolidada. Esse desenvolvimento conta com assistência técnica e gerencial do Senar no manejo, na gestão e também nas boas práticas de produção na agroindústria. Os primeiros raios da manhã contornam a Serra Catarinense e assim começa mais um dia de trabalho em terra e mar na rotina do Vinícius. O produtor encontrou na criação de ostras e outros animais a oportunidade de seguir um sonho. Há 18 anos, ele deixou a vida agitada no centro urbano para tocar a própria fazenda marinha. Eu comecei a pesquisar como que eu faria para sobreviver nessa região. Pesca, eu faço caça marina, então já sempre tive esse contato com o mar. Aí que nasceu o Paraíso das Ostras e essa vontade de estar no meio da natureza. Eu trabalhava em escritório de RH, departamento pessoal, a vida toda enfiada numa papelada. O Vinícius trocou experiências com outros produtores para entender o funcionamento da atividade. E quando a criação dos animais foi se estabelecendo, a Fazenda Marinha Paraíso das Ostras precisou de mais gente na administração. Foi aí que a Joyce, esposa do Vinícius, também trocou a cidade pela beira-mar. Começamos como uma fazenda marinha familiar, eu ajudava ele na retaguarda, sempre na parte administrativa, o Vinícius tocando, era um funcionário. E quando a fazenda foi crescendo, a gente foi vendo a necessidade de expandir essa parte administrativa. E foi em 2016 que a assistência técnica e gerencial do Senar em maricultura passou a atender a fazenda. E o planejamento virou regra no acompanhamento da atividade, que integra mariscos, vieiras e 2 tipos de ostras, a nativa e a do Pacífico. A gente primeiro sentou com ele, viu todo o planejamento dele, se ele tinha algum planejamento de comercialização, o que ele precisava produzir, se ele estava produzindo demais ou não, né? Se estava com excesso de produção. Então a gente começou a focar nesse lado, até que a gente viu que ele tinha um plano de manejo, mas que precisava ser ajustado. Aqui, os processos são bem divididos entre os 12 funcionários. Recolher as gaiolas, lavar com água salgada, limpar os moluscos, separar as ostras prontas para comercialização e devolver as que ainda precisam se desenvolver para a água. Processos que complementam as adequações propostas pelo técnico de campo e garantem todo o ciclo de manejo, que começa com mais de 5 milhões de sementes de ostras para cada nova safra. A espécie de ostra criada aqui é a mais produzida no mundo. E na Fazenda Marinha, a ATEG do Senar conseguiu reduzir um dos principais problemas que afeta a produtividade, a mortalidade. Depois do início do acompanhamento técnico, a taxa de perdas na produção dos animais caiu em 10%. Isso já é muita coisa pelo volume de produção, né? Então a gente conseguiu através dessas ações que são o plano de manejo. Como eu tinha conversado com o produtor, ele tinha um problema de calendário onde atrasava muito e isso ia acumulando. Então ficava ostras velhas, ostras com muita incrustação, dava muita mais mão de obra. Menos mortalidade é igual a mais produção. Somado a isso, a Fazenda Marinha acumula as principais certificações nos serviços de inspeção, podendo vender os animais em todo o país. As certificações mostram a qualidade, que mantém padrões de conservação e de validade dos alimentos. Outro diferencial foi a chegada da assistência técnica e gerencial do Senar para a agroindústria de pescado, que desde outubro do ano passado ajuda o produtor nas exigências sanitárias, como esta estrutura de sala de inspeção e controle. Tanto as ostras quanto os mexilhões, eles passam por uma lavação ali na área externa, na área de produção, para retirada de uma primeira camada de material que vem do mar. E aqui na entrada a gente passa imediatamente essas ostras e mexilhões para um banho numa água clorada, tem uma bomba dosadora de cloro. Isso tudo faz parte do pacote, né, de legislação que é exigida em cima da inspeção. E assim a gente garante que toda essa manipulação pós-retirada do mar para embalagem e entrega até o destino final seja feito mantendo todos os padrões de qualidade, garantindo segurança alimentar para quem vai consumir. Mas com a pandemia, as vendas para os principais mercados, bares, restaurantes e hotéis passaram por períodos de instabilidade. Com a ajuda do Senar, o delivery foi a alternativa que garantiu a continuidade da produção
e da receita, do negócio e da família. Eu anoto os pedidos, a gente conversa, troca por mensagem eu com os clientes, mando WhatsApp, rede social, tiramos as dúvidas, e aí eu saio, faço a entrega e ver a satisfação, a gratidão da pessoa recebendo aquele produto e depois nos dando feedback de como foi, é demais, assim. E a chefe de cozinha, Tatiana Osório, preparou uma receita especial com ostras que você pode fazer em casa. Nós vamos fazer um vinagrete, só que nós vamos adicionar um ingrediente a mais, que vai ser a manga, para dar um toque diferente na nossa receita. Então, como todo vinagrete, a gente vai misturar cebola roxa, tomate, pimentão. Quanto mais colorido, mais bonito vai ficar o prato de vocês e mais enriquecido nutricionalmente também. Tempero verde, pode colocar também hortelã, que fica muito gostoso. A manga, eu vou colocar também sal, azeite de oliva e o suco de um limão espremido. E agora basta misturar tudo. Agora que nós já temos o vinagrete pronto, basta colocá-lo sobre a ostra. Essa ostra pode ter sido cozida no bafo e aberta, ou pode ser uma ostra in natura. E chegou a hora do nosso agrodesafio. Confira a pergunta. Qual dessas frutas tem origem na América do Sul? Laranja, banana, manga ou abacaxi? Já sabe a resposta? Não? Vá pensando. A gente te fala depois do intervalo. Estamos de volta para ver se você acertou o nosso agrodesafio. Vamos conferir. Qual dessas frutas tem origem na América do Sul? Laranja, banana, manga ou abacaxi? Quem apostou no abacaxi acertou. A fruta que nasceu aqui na nossa região hoje é apreciada no mundo todo. Símbolo dos países de clima tropical, o abacaxi também é conhecido como o rei dos frutos por causa da sua coroa, que na verdade é um tufo de folhas. Segundo dados da Produção Agrícola Municipal do IBGE, em 2019, o Brasil produziu mais de 1,6 milhão de toneladas de abacaxi, com destaque para os estados do Pará e da Paraíba, que lideram a produção nacional. A fruta é ótima fonte de vitamina C e o abacaxi pode ser consumido in natura, além de ser utilizado na fabricação de sucos, doces, geleias e muito mais. Como alimentar o rebanho nas regiões mais secas do país? O projeto Forrageiras para o Semiárido vem para responder essa pergunta. As pesquisas realizadas pelo sistema CNA-Senar e pela Embrapa apresentam um verdadeiro cardápio forrageiro para os pecuaristas da região Nordeste e Norte de Minas Gerais alimentarem os animais. E para apresentar os resultados do projeto, foi realizado um dia de campo virtual. O evento começou com uma apresentação para mostrar como o produtor rural do semiárido brasileiro deve se preparar para enfrentar os longos períodos de seca. O coordenador técnico do Instituto CNA, Joacim Medeiros, destacou que o trabalho deve ter início no período chuvoso, justamente para que o pecuarista possa realizar uma reserva alimentar para os animais, com o uso de tecnologia, plantas adaptadas à região e assistência técnica e gerencial. Tudo para manter o sertão produtivo e as famílias no campo. É importante que nesse momento aqui as propriedades elas estejam preparadas em sistemas de armazenamento de água, sistemas de armazenamento hídrico. Ou seja, aqui a gente cita aqui a cisterna calçadão, é uma tecnologia, a questão das cisternas e aqui para a captação de água de chuva, e aqui a gente lembra e ressalta a importância de uma simples calha, né? Uma simples calha na captação dessa água. Aqui tem o momento da preparação, né, do solo, e aqui a gente já está com algo em torno de um mês de chuva, a preparação, então a parte de milhetos, de sorgo e as outras forragens do projeto Forrageiro. O Forrageiras para o Semiárido foi criado em 2017, na parceria do sistema CNA, Senar e da Embrapa, que conta ainda com o apoio de todas as federações de agricultura e pecuária do Nordeste de Minas Gerais, diversos centros de pesquisa da Embrapa, universidades e outros parceiros. Atualmente, mais de 30 plantas forrageiras são testadas nas 13 unidades de referência tecnológica.
As gramíneas perenes são utilizadas para a formação de pasto. As gramíneas anuais, na produção de silagem. A palma forrageira entra como reserva estratégica e as plantas lenhosas servem como banco de proteína, formando um verdadeiro cardápio forrageiro. É uma combinação, pessoal, de plantas que são cultivadas, atenção, em regime de sequeiro, ou seja, a gente vai utilizar apenas a água de chuva para poder produzir essas forrageiras. Olha o tamanho do desafio aí. E que forrageiras são essas? Bom, são forrageiras para pastejo, que é a base do sistema de produção, opções de plantas para uso como reserva estratégica, que a gente está chamando de poupança forrageira, e outras opções para uso na forma de silagem, de modo que a gente, de todos os lados, aproveitando todas as estratégias que essas diferentes plantas têm de resistir à seca, de serem resilientes à seca, que a gente possa acumular a água que cai do céu, a água da chuva, em forma de forragem para alimentar os animais. O produtor de leite, Josiel Lima, já utiliza algumas das gramíneas pesquisadas na Unidade de Referência Tecnológica de Baixa Grande, na Bahia. O pecuarista também destaca os bons resultados com a palma forrageira. Conseguimos replicar e ela tem se adaptado muito bem, né, para poder alimentar o nosso rebanho, principalmente em períodos longos de estiagem, onde a nossa fonte de forragem aqui ficamos, né, com dificuldade em ofertar. E com essas orientações da unidade, né, através de dia de campo, os produtores têm conseguido se preparar, né, para poder estar passando com menos dificuldade em períodos de estiagens mais prolongados. Nesse dia de campo virtual foram apresentados os resultados das 3 unidades de referência tecnológica, que ficam nos municípios de Baixa Grande, Ipirá e Itapetinga, na Bahia. Os técnicos responsáveis pelas URTs mostraram as plantas que tiveram o melhor desempenho. A palma forrageira, além de servir como fonte de alimento para os rebanhos no semiárido e possuir flexibilidade no corte a depender das necessidades do produtor, serve ainda como fonte de água para os animais, água de qualidade por sinal. Com os resultados positivos do Forrageiras para o semiárido, o sistema CNA, Senar e Embrapa decidiram lançar a fase 2 do projeto. O objetivo é intensificar as pesquisas das plantas que apresentaram melhor desempenho em cada URT, incluindo agora o pastejo dos animais, para ver a resistência das forrageiras no dia a dia com o rebanho. A assinatura do termo de cooperação aconteceu durante o dia de campo virtual com a presença dos presidentes da CNA e da Embrapa. Eu gostaria de que todos tivessem consciência que o Nordeste é viável, mas precisamos garantir essa viabilidade com coisas dessa natureza, com a introdução de palmas mais resistente às doenças e precisamos, acima de tudo, forrageiras que possam produzir matéria seca até, fibra, para poder os animais também continuarem a reprodução e serem viáveis no Nordeste. Esse projeto, tanto a fase 1 quanto a fase 2, doutor João, ele se insere numa das linhas prioritárias que hoje nós temos da Embrapa, que é contribuir para o desenvolvimento regional sustentável. Essa é parte de uma lógica que nós temos na nossa programação de pesquisa da Embrapa, de convivência com a realidade local. Aqui, obviamente, estamos falando do semiárido, no que tange a aspectos climáticos e socioculturais. Os resultados das outras unidades de referência tecnológica vão ser conhecidos em uma série de dias de campo, em 20 e 27 de maio e também em 2 de junho. Confira a programação completa e reveja o primeiro evento no portal agropelobrasil.com.br. Essa semana foi cheia de novidades para o agro brasileiro, como você está vendo no nosso programa de hoje. Mas o Francisco Jordão tem outras notícias importantes para você. Tudo bem, Francisco? Olá, Otávio. Olá, você de casa. A CNA participou de várias audiências públicas no Congresso Nacional para tratar de temas do setor. Na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, a Confederação tratou das questões de infraestrutura e mobilidade rural. Em outra audiência pública na Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados, a CNA debateu os critérios de sustentabilidade na concessão de crédito rural, medida que o Banco Central pretende implantar neste ano. A CNA também esteve em uma audiência pública na Câmara dos Deputados para debater a importação de leite do Mercosul.
Veja o que mais o sistema CNA-Senar fez para os produtores rurais. A CNA e o Ministério da Agricultura promoveram um evento virtual para debater a regulamentação do selo-arte. Já a Comissão Nacional de Irrigação discutiu uma série de iniciativas para a expansão do setor. Dentro do projeto AgroBR, a CNA realizou um workshop sobre mercado financeiro no comércio exterior. Já a Comissão Nacional de Pecuária de Leite discutiu as questões referentes ao preço pago ao produtor. Em comunicado técnico, a Confederação mostrou que os preços dos alimentos no primeiro quadrimestre desaceleraram pelo segundo ano seguido. Em reunião na Câmara Setorial de Fibras Naturais do Ministério da Agricultura, a CNA mostrou como a atividade pode ser uma alternativa para o desenvolvimento da região amazônica. Um estudo divulgado pela CNA mostra o aumento das exportações de soja e milho pelos portos do Arco Norte. A CNA também debateu ações e medidas de fitossanidade e de tecnologia. E o Senar realizou o primeiro de 2 encontros virtuais com uma entidade de educação profissional da Austrália. Você acompanha essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Foi lançado nessa semana pelo Ministério da Agricultura o AnalisaCar, uma plataforma à disposição dos estados que vai trazer agilidade para a análise dos dados referentes ao cadastro ambiental rural. Quem acompanhou o evento e conta os detalhes para a gente é o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias. Nelson, o AnalisaCar vai ser obrigatório para todas as propriedades rurais? O cadastro ambiental rural, ele é obrigatório para todas as propriedades rurais. Mas a sua análise, que é esse instrumento que foi lançado pelo Ministério da Agricultura junto com o Serviço Florestal Brasileiro, não. A análise dinamizada do CAR, ela é um instrumento que veio ao encontro de avaliar tudo aquilo que foi declarado dentro do cadastro ambiental rural, trazendo, a análise e fazendo um diagnóstico real da propriedade. Esta análise hoje, sendo que menos de que 3% dela já foi feita, já foi realizada, ela é necessária para a implementação dos outros instrumentos do Código Florestal. A análise está na mão do produtor rural. Toda ação de análise, de autorização para que a análise seja feita, para que o produtor aceite ou não o que a análise indicou como ativo ou passivo ambiental, vai passar necessariamente pela anuência, ou seja, a autorização do produtor rural para que a análise seja concluída. Então, o cadastro ambiental rural, ele é obrigatório, mas a análise, ela depende de uma ação e aceitação do produtor rural. Bom, Nelson, que vantagens o AnalisaCar vai trazer na prática para o produtor rural e também para os estados? Bom, são mais de 7 milhões de propriedades cadastradas, das quais menos de 3% já foram analisadas. Essas análises, elas são necessárias para o andamento e implementação dos outros instrumentos do Código Florestal. Por exemplo, o Programa de Regularização Ambiental, as consolidações existentes dentro do Código Florestal, a questão da cota de reserva ambiental, crédito rural e seguro rural, isenção de ITR, tudo aquilo que o Código traz como vantagem da adesão para aqueles usos antes de 22 de julho de 2008, são necessários. É necessária, a adesão ao cadastro e sua análise. Dali, nós vamos definir se o produtor tem passivo, que está sujeito a um programa de regularização ambiental, ou até mesmo um ativo ambiental, sujeito a pagamento por serviços ambientais, a emissão de cota de reserva ambiental. Então, a vantagem para o produtor é a enquadramento ao Código Florestal e à regularização ambiental. Para o Estado, a agilização deste processo, criando segurança jurídica e segurança técnica na questão de se avaliar aquilo que foi declarado. Ô Nelson, com essa análise mais rápida por parte dos estados, os produtores rurais que estiverem com algum déficit ou excedente na vegetação já vão poder iniciar a regularização ambiental? A adequação ambiental, ela depende, no caso de você ter um passivo ambiental, de ter um programa de regularização ambiental implantado no Estado.
O Estado ele é responsável pela definição das regras do programa de regularização ambiental e dentro dessas regras o produtor poderá recuperar a sua área de reserva legal 1/10 a cada 2 anos, consolidando produção e recuperação, poderá consolidar as áreas dentro das suas áreas de preservação permanente e todas as outras vantagens que vêm do Código Florestal. Por outro lado, o ativo ambiental ele pode render bons dividendos ao produtor rural, diversificando até sua renda, através de um pagamento por serviços ambientais, através de uma cota de reserva ambiental ou até através de um sistema de pagamentos de RED+, ou qualquer outro pagamento ou vantagem que é o serviço ecossistêmico que ele está prestando venha beneficiar a sociedade como um todo. Muito obrigado, Nelson Ananias, que é coordenador de sustentabilidade da CNA, pelas informações. Hoje você acompanhou como é intenso o trabalho do sistema CNA-Senar no desenvolvimento da agropecuária brasileira e, claro, para melhorar a vida dos produtores rurais. O Nosso Agro termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!